Sonhei que estava caminhando na praia juntamente com Deus. E então vi, espelhado no céu, todos os dias da minha vida. Em cada dia vivido, apareciam na areia, uma ao lado da outra, 2 pegadas, as minhas e as dele. Mas, de quando em quando, vi que havia apenas as minhas pegadas na areia. E isso exatamente nos dias mais difíceis da minha vida. Justo naqueles onde as tempestades se fechavam sobre os céus e eu me via só. Em minha tristeza, perguntei a Deus: Pai, eu quis seguir teus passos e o Senhor prometeu ficar sempre comigo. Por que me deixou sozinha logo nos momentos mais difíceis que passei? Quando parecia que o mundo ao meu redor crescia e eu não tinha ninguém por perto. E então ele me respondeu: Minha filha, eu te amo e jamais te abandonei. O dia em que você viu só um par de pegadas na areia, estava vendo as minhas pegadas e não as suas. Pois foram exatamente aqueles dias em que eu te carreguei em meus braços. Então, entendi que ele sempre esteve comigo, pois mesmo não conseguindo enxergar, ele sempre será meu Pai, meu Abba. Você que não é acostumado a me ver aqui pregando, queria dizer para você que eu também não sou. E a gente tá aí no mesmo barco. Mas amém, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder dividir um pouco daquilo que o Senhor vem falando no meu coração com você, e eu espero que você consiga entender essa parte tão importante que é reconhecer o Senhor, o nosso Deus, como nosso Pai, e o que isso implica na nossa vida. Amém? Queria pedir que você abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, e a gente vai ler do versículo 15 ao 17. Tarefa de falar para você que os filhos de Deus, eles também sofrem. Isso parece ser meio redundante, porque todos nós aqui passamos por aflições, momentos ruins na nossa vida. Todos nós temos os nossos perrengues, as nossas dificuldades para resolver. E eu tenho certeza que quando eu falo perrengue, dificuldade, para a sua cabeça já passou aí todos os problemas que você tem que resolver na segunda-feira. Mas calma, vamos lá, um por vez. Assim como disse o nosso Jesus, basta cada dia o seu mal. Mas sim, todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Por mais que somos filhos de Deus, nós também sofremos. É óbvio que servimos a um Deus que atende as nossas orações e Ele faz milagres. Ele é um Deus de milagres, um Deus que opera na vida dos seus filhos, e pelo amor
mesmo, para a glória dele, ele opera milagres em nossas vidas. Mas não somente sofremos as aflições desse mundo, como qualquer outra criatura, como também somos chamados a um segundo nível de sofrimento, que é exclusivo para os filhos. Poxa, Neto, então já não basta eu ter que sofrer como criatura, como alguém que está debaixo do céu. Então eu sou chamado também para um sofrimento nível hard. É isso aí mesmo, é isso que eu vim falar para você hoje. Você foi chamado para um segundo nível de sofrimento. E esse sofrimento ele é aplicado somente àqueles que são filhos de Deus. Então vamos ler Romanos 8, do 15 ao 17. Você que abriu, pode acompanhar lá. Diz assim a palavra do Senhor: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito, o Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Beleza, até aí a gente já entendeu. Até aí foi o que as mensagens nos trouxeram. Essa é a verdade que as mensagens desse tema nos trouxeram. Mas agora vem o versículo 17 e fala: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Amém. Como diz o Mel, que palavra do Senhor. Mas eu não vou fazer igual mano, né? Vou fazer igual o Mel aqui. Faz parte, técnicas psicológicas. Isso aí. Então a gente já entendeu que nós éramos órfãos, amém? Éramos órfãos, a gente acabou de cantar, nós éramos órfãos e fomos adotados como filhos, através do sacrifício daquele que antes era o unigênito. João 3,16, amém? Ele era o Filho unigênito, entregue por amor a nós. Então, havia uma separação entre nós e Deus. Por quê? E essa separação quem causou? Deus? Não, nós mesmos. Nós, como seres instáveis, né? Nem sempre fiéis, causamos essa separação. Entendemos também que agora temos responsabilidade de sermos parecidos com Cristo. Agora não mais o unigênito, mas o primogênito, para que possamos revelar o amor de Deus ao mundo. Amém? Todos concordamos com isso? Amém. Ó, gente, eu não estou acostumado a pregar, então eu queria pedir ajuda da igreja aí para quando eu falar um negócio assim, que eu afirmar um negócio, vocês dizem amém, amém? Então, amém, é isso aí, ó. Fiquei feliz agora. Então, amém. Essas foram as verdades que a gente tratou até agora. Mas a gente acabou de sair de um tema, e eu queria resgatar esse tema. A gente acabou de sair de um tema em que tratamos sobre as vãs filosofias, né? As vãs filosofias estas que colocam o homem e as suas paixões como alvo da corrida da sua vida, né? Então, aí a gente falou um pouco sobre hedonismo, niilismo, falamos muito sobre niilismo, né? Se fazer um Enem aqui com o esconderijo, perguntar o que é niilismo, todo mundo vai passar, né? Então, falamos muito sobre niilismo, as teologias, as vãs filosofias que entraram dentro da igreja, né? Que colocam um homem no centro. Então, Jesus morreu numa cruz para salvar você porque você era muito especial, né? Se você é filho de Deus, então você vai comer o melhor dessa terra. Você nunca vai passar necessidade.
Então essas vãs filosofias a gente combateu já mês passado. Mas eu queria pegar emprestado e eu queria que você tivesse um olhar aí um pouco antropocentrista, colocasse você no centro dessa passagem, no versículo 17. E aqui eu quero montar um teatrinho com você. Então, eu, Neto, estou me colocando no centro desse versículo. Então, eu leio e falo: nossa, agora eu sou herdeiro. Eu já entendi que eu sou filho, mas, eu sou herdeiro agora. Eu sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo. Cara, tá só melhorando isso aí. Então, eu sou filho e eu sou herdeiro do dono do ouro e da prata. Eu sou filho do Criador dos céus e da terra. Eu sou filho daquele que através da sua palavra tudo foi feito. E eu vou dizer para você, você está redondamente certo. Você realmente é filho desse Deus. Mas se eu colocar um olhar voltado para mim, o que vai parecer? Que eu estava andando no deserto sozinho, condenado à morte. E eu não achei somente a minha salvação, mas eu achei o gênio da lâmpada. Eu achei o gênio da lâmpada. Que agora eu não preciso mais esfregar a lâmpada. Agora eu dobro o meu joelho e falo: Senhor, amanhã eu queria que o Senhor tocasse no coração do irmão da igreja e que ele comprasse uma Ferrari para mim, Senhor. Porque o Senhor disse que eu vou viver o melhor dessa terra. E aqui existe uma grande mentira. Então eu posso tudo, eu sou incrível. Nossa, a minha vida será incrível e eu vou comprar um iPhone. Eu não podia pegar isso. Quem estava no retiro pegou a referência. Então eu sou incrível, cara. Mas agora eu convido esse mesmo Neto que colocou ele mesmo no centro do seu coração. E agora a gente vai ler a parte B. Se participarmos do seu sofrimento, aí é demais. Mas que sofrimento é esse? Primeiro eu vou testar, ver que sofrimento é esse, ver se eu aguento, porque eu já vi que o prêmio é bom, mas eu vou ver se o sofrimento vai valer a pena. Se participarmos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Beleza. Aí vai lá um Neto orar ao Senhor. Senhor, que tipo de sofrimento é o sofrimento que o Senhor quer que eu passe para que eu participe da sua glória? Que tipo de sofrimento é, Senhor, que o Senhor quer que eu passe para que eu seja cordeiro com Cristo? Eu quero ser herdeiro desse Deus que é dono do ouro e da prata. Senhor, será que tipo o sofrimento de, sei lá, bater o dedinho na quina da cama? É um sofrimento assim? Aí Deus vai falar: um pouco mais. Senhor, então, sei lá, é um sofrimento então de, sei lá, eu vou ter que vender o meu carro então, Senhor. Um pouco mais. Senhor, eu vou ter que vender a minha casa então? Vou ter que morar de favor, morar de aluguel, sei lá, vou ter que me desfazer da minha casa, não ter onde morar. O Senhor vai dizer para o Neto: um pouco mais. Senhor, eu não acredito, Senhor, eu acabei de comprar um iPhone. O Senhor quer o meu iPhone, Senhor. O Senhor quer que eu faça jejum de Instagram? Deus vai falar: um pouco mais. Um pouco mais. Mas o Senhor quer o que então? A minha saúde? O Senhor quer que eu entregue a minha saúde? O Senhor quer que eu fique doente então?
Mas Senhor, então o Senhor quer tudo? Acertou. Eu quero tudo. Mas Senhor, tudo é muito, Senhor. Tudo é muito caro. E aqui é óbvio que eu estou fazendo um teatro, mas se você quiser acompanhar a história do jovem rico, é mais ou menos isso que ele faz com o Senhor. Ele era alguém muito rico, seguidor de todos os preceitos judaicos, alguém que conhecia toda a lei, praticava toda a lei, e ele chega para Jesus e fala: Jesus, então o que eu tenho que fazer para herdar essa vida eterna? O que eu devo fazer para mim te seguir, Senhor? Eu quero te seguir, eu quero herdar a vida eterna. E o Senhor Jesus, aquele que conhece todo o nosso coração, que esquadrinha todos os nossos pensamentos, já sabia aonde ele queria chegar. Jesus fala: então você precisa vender tudo que você tem, dar aos pobres e me siga. E a palavra diz que aquele jovem, aquele homem rico, muito triste, saiu cabisbaixo dali. Então nós precisamos entender que para que nós sejamos participantes dessa glória que existe em ser filho de Deus, nós também precisamos participar do sofrimento de Jesus. Amém? E esse chamado de Jesus, esse chamado para ser filho dele, esse chamado é feito para todos. João 3,16, porque Deus amou o mundo, vamos completando, vai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não existe ninguém que está aqui dentro dessa igreja que esse chamado para ser filho de Deus, não que nós tenhamos encontrado a Ele, claro que não, Ele que nos encontrou, caídos, machucados, longe da presença dEle, mas a todos nós foi feito esse convite a sermos filhos de Deus. Então nós queremos ser filhos, afinal quem não quer ser filho? Dado tudo isso que eu falei, poxa, ele é dono do ouro, da prata, ele é dono de tudo. Quem é que não quer ser filho de alguém assim? Porém, ao sabermos que ele quer tudo, fazemos como o jovem rico, que por mais rico que fosse, achou a proposta ou tudo caro demais. Jesus não se importa com as coisas do jovem rico, e sim com o coração do jovem. E aqui eu poderia citar também a mulher na casa de Simão, Maria, que quando entra com seu vaso de alabastro, quebra aos pés de Jesus, derrama aos pés de Jesus. E aquilo era o que ela tinha, né? A história diz que o vaso de alabastro era como se fosse uma aposentadoria, de tão caro que era. Tamanho era o valor que tinha ali em um frasco de perfume. Então ela quebra aquele frasco, derrama aos pés de Jesus, enxuga com os seus cabelos. E a palavra diz, esse mesmo Jesus que esquadrinha pensamentos, Judas estava pensando assim: deveria ter trocado isso por dinheiro e ter dado aos pobres. Judas estava errado. Poxa, mas é a mesma coisa que aconteceu com o jovem rico, e aqui Maria faz a mesma coisa. Judas pensa a mesma coisa. A questão é que o coração de Maria estava em Jesus.
agradar o Mestre. Enquanto o jovem rico queria somente a vida eterna para poder aproveitar tudo aquilo que ele já tinha conquistado na vida dele. Todos estão entendendo onde eu cheguei até agora? Amém? Amém. Então, amém. Então, a palavra, ela nos traz, Jesus nos traz, em um outro texto, que Jesus exemplifica esse entregar tudo, esse sofrimento no qual a gente está falando, ele exemplifica em um objeto. Vamos ler, está lá em Mateus 24 e 25. Quem puder abrir, por favor. Passagem muito conhecida. Não é somente aqui que Jesus fala isso. Esse texto ele está em Marcos. Ele também está em João. Mais ou menos são 6 vezes que Jesus diz algo parecido ou exatamente como está aqui. Então Mateus 16, do 24 ao 25 vai falar: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a vida por causa de mim, a encontrará. Amém? Então nós precisamos entender que aqui, nesse contexto, Jesus estava cercado de uma multidão. E Marcos fala melhor isso. Fala que Jesus estava cercado de uma multidão. Então, geralmente quando Jesus está cercado de uma multidão, Jesus traz uma palavra de repreensão àqueles que o estavam seguindo. Jesus traz uma palavra dura àqueles que o seguiam. Então Jesus fala: se algum de vocês quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, esse vai perder. E aquele que perder a sua vida, esse achará. Então a gente tem que entender que Jesus aqui, ele queria dar uma consciência àqueles que o estavam seguindo. Jesus não queria que a multidão que lhe seguia apenas, que a multidão lhe seguisse apenas pelos seus milagres, pelo pão ou pela cura, mas sim pela proposta da sua vinda, que é a sua morte. Então Jesus queria que aquela multidão tivesse uma consciência de que ele não estava caminhando para aquilo que a multidão queria que Jesus caminhasse. Que era para quê? Ele não estava caminhando para um trono físico em que ele iria libertar o povo de Israel da escravidão, não da escravidão, mas do jugo de Roma. Não, Jesus estava caminhando para a cruz. Ele queria que todos que o seguissem entendessem. E em Marcos vai falar que, após ele falar isso, após ele virar para a multidão e falar: se vocês que estão vindo atrás de mim não negar a si mesmo, vocês não tomarem a sua cruz, vocês não podem me seguir, vocês não podem ser meus discípulos, vocês não podem ser meus seguidores, porque a minha vida está apontando para a cruz. E depois de Jesus falar isso para a multidão, ele vira para os discípulos e fala: e vocês? Porque geralmente quando ele falava isso para a multidão, alguns da multidão vazavam. Então ele fala para os discípulos: ei, vocês querem vazar também? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O galo ainda não cantou, Pedro. Quer vazar? Vaza agora. E numa dessas, Pedro, num estalo de consciência, ele fala: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as
vezes Jesus falava para a multidão discursos duros e muitas vezes parte deles abandonava a caminhada com Cristo. Jesus falava com seus discípulos: querem fazer igual? Tamanha é a responsabilidade de seguir Jesus. Jesus, ele está parafraseando o que diz também em Lucas 14, que vai falar praticamente a mesma coisa. E eu vou ler aqui para você. Lucas 14, do 25 ao 33, fala: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro se assenta e calcula preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que pretende sair à guerra contra outro rei e primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então Jesus, ele quer que todos aqueles que o estão seguindo tenham a consciência de que lhes é pedido tudo. Tudo. Não existe pai, não existe mãe, não existe irmão, não existe nada que é maior do que esse pedido. Jesus quer o tudo. Jesus quer o coração daqueles que o seguem. A palavra diz também, em Mateus, eu não vou recordar aqui qual é a referência, mas que Jesus fala que ele não veio para trazer paz, ele veio para trazer espada, né? E ele vai falar a mesma coisa aqui, né? Qualquer daqueles que quiser que amar mais o seu pai, a sua mãe, a sua parentela mais do que a mim, esse não é digno de mim. O que Jesus estava querendo dizer, que ele não veio trazer paz, que ele veio trazer espada, é que Jesus, ele não veio para trazer aquela paz entre eu e minha mãe, eu e meu pai, eu e a minha parentela, ou entre nós aqui. Ele não veio trazer esse tipo de paz, ele veio trazer a paz, claro, entre nós e Deus. Ele aplacou essa justiça, porque o nosso Deus é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça. Então, ele veio trazer paz entre o homem e Deus, mas ele veio trazer espada, divisão, separação, santificação aos seus filhos. Vemos então que tomar a cruz e participar do seu sofrimento é pré-requisito para ser filho. Estamos todos nós condicionados a isso. Quem de nós aqui não ficou emocionado ao ver esse vídeo com o nosso excelente ator, Ademir, e a sua excelente filha / atora, atriz, Sara? Nós não ficou emocionado, todos nós ficamos emocionados, porque realmente é aquilo, o Senhor nos ama como filhos mesmo. Mas é necessário participar do seu sofrimento. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. O que significa tomar a nossa cruz? E aqui eu abro um
parênteses, talvez até um pouco longo. Por quê? Porque quando Jesus falou para aquela multidão estava acostumada a ver pessoas crucificadas, eles estavam acostumados a ver pessoas condenadas à morte, e a gente vive em um momento diferente da história. Hoje nós não temos ninguém, pelo menos aqui no Brasil, que é condenado à morte. Claro que por fora isso existe. Mas as pessoas estavam acostumadas a entender o que era o sofrimento da cruz. Então, por vezes, a gente vê as pessoas tentando exemplificar essa cruz, tentar explicar essa passagem que a palavra diz: tome a sua cruz. Então, por vezes, a gente vê as pessoas falando que a cruz dela é uma doença, que a cruz dela é uma dificuldade no casamento, ou a cruz dela é a faculdade, um parente, a falta de dinheiro. Alguns um pouco mais ousados falam que é a sogra, a cruz. Mas para você que é assim engraçadinho, eu vou dizer um pouco mais. Mas no contexto que Jesus vivia, então todos sabiam que era a cruz. Roma crucificou incontáveis, milhares e milhares de criminosos na cruz. A crucificação era a mais dolorosa e vergonhosa sentença de morte que existia naquele tempo. O condenado à cruz, ele era crucificado nu. O crucificado, ele deveria levar a sua cruz do local da sua sentença até o local da sua morte. Alguns crucificados, alguns, não todos, demoravam dias, alguns dizem que até 3 dias, para morrer. E essa morte era de asfixia. Quando os guardas romanos não queriam perder muito tempo, eles quebravam o joelho do crucificado para que ele morresse mais rápido. Pela posição que eles eram colocados, eles tinham que fazer força nos pregos em que eram cravados para conseguir respirar. Então, ou você parava de respirar, ou você tinha que fazer força nos pregos que eram fixados nas suas pernas, nos seus pés. E por último, o pior de todos. Eu acredito que o pior de todos, porque acabava com a reputação da pessoa. O crucificado, ele passava com a sua cruz no meio de todos. Então todos viam que ele estava condenado à morte. Todos viam que o crucificado estava condenado à morte. Então ele mostrava a todos aonde os seus atos estavam o levando. A história conta Jesus saindo de onde ele foi condenado, carregando a sua cruz. Ele não teve somente o castigo da cruz, mas ele também foi açoitado. Ele sofreu as chibatadas. Ele sofreu muito, muito. Então ele já estava muito cansado para carregar a cruz. Ele já estava exaurido de ser açoitado. Então ele começa a carregar a cruz e a Bíblia diz que no momento ele cai e ele não consegue mais carregar a cruz. Existia um homem que estava acompanhando essa crucificação. Imagina então um homem que arrastava multidões. Esse homem estava sendo crucificado. O motivo? Ninguém entendia. O motivo ninguém entendia, porque ele não tinha mão nenhuma. Até na sentença dele fala: eu lavo minhas mãos porque para mim esse homem não merece a crucificação. Mas se vocês que são judeus querem que crucifique ele, então beleza. Mas a gente sabe que esse cordeiro já estava imolado desde a fundação do mundo.
Então a história diz que Jesus, muito cansado, então o Simãozinho que estava lá no meio do pessoal lá acompanhando Jesus: ei, tu, bora, pega a cruz aí, ajuda a carregar. Entendemos então que Jesus estava enfatizando o negar-se a si mesmo, pois a cruz era o exemplo materializado pelo qual ele demonstrou o seu amor e nos tornou filhos e co-herdeiros com ele da sua glória. Jesus fala: quem quiser salvar a sua vida, esse vai perdê-la. Quem quiser perdê-la, esse vai salvar. Calma, Jesus não é Dilma não, tá? Não vai ninguém ganhar, quem ganhar não vai perder, quem perder não vai ninguém ganhar. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que quem quiser salvar a sua vida de quê? Salvar a sua vida de tomar a cruz. Então quem quiser salvar a sua vida de tomar a cruz, esse vai perder a vida. Mas quem não tiver medo de morrer por amor ao nome de Jesus, esse vai salvar a sua vida. Amém? Então, a gente começa a entender que o reino de Deus, ele é um reino de ponta cabeça. E aqui eu acho que o Regis deu um salto. Reino de ponta cabeça. Amém, Regis? Amém. O reino de Deus, ele é um reino de ponta cabeça. Por quê? Porque no reino de Deus, a gente analisando as escrituras, a gente entende então que quem perde ganha, que o menor é o maior, que o último é o primeiro, o humilhado é exaltado, e a pedra que os homens rejeitaram foi a pedra angular. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Então aqui Jesus está dizendo que quem quiser salvar a sua vida de passar pela cruz, esse irá perder a vida. Então, se não aceitarmos essa condição, seremos como alguém que pega um punhado de água do mar e com muito esforço, um esforço um esforço muito tolo, com muito esforço tenta segurar aquele punhado de água para que aquela água não se esvaia entre os dedos, sendo que o nosso Deus oferece um oceano inteiro. A gente olha para a nossa vida é somente um punhado de água, mas sabemos que o Senhor nos chamou para a eternidade. Não são apenas 60, 70, 80, 90 anos que a gente vai passar aqui. Nós somos feitos para a eternidade. Não adianta a gente ficar se apegando ao tempinho que a gente tem para passar aqui na terra. Devemos sim nos esforçar para vivermos bem, mas tudo dentro de uma vontade do Senhor. Olhando para os discípulos, entendemos que não somente era uma morte da carne, mas também uma morte física. Então hoje, quando a gente fala assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, a gente sabe que ninguém está correndo risco de vida. Mas lá naquela época, tomar a cruz era realmente perder a sua vida, literalmente, a sua vida física. Então, a gente olha para os 12 discípulos e todos os 12 experimentaram sofrimentos por causa de Jesus, por causa da palavra que eles carregavam. Todos os 12 sofreram. 11 deles experimentaram a morte por causa de Cristo. E aqui eu estou colocando o Matias no lugar de Judas também. Então 11 deles
aceitaram a morte por causa de Cristo. Somente João que se safou de ser martirizado. Por que João se safa? Por que o copinho de coca de João foi cheio mais do que os outros? Existe uma desigualdade aí, porque a palavra diz também que João era o discípulo amado de Jesus. E eu escutei várias pregações para estar aqui trazendo essa palavra para vocês. E foi muito interessante quando o pastor Luciano Subirá me dá esse exemplo. E ele olhava para João e dizia: cara, Jesus, eu tenho muita inveja de João. Eu tenho inveja porque na minha casa, com todos os meus irmãos, quando tinha um almoço lá no dia de domingo, a coca era de 1 litro só, então a minha mãe botava todos os copos e todos eles tinham que ser cheios. Não pelo prazer de o meu irmão tomou mais do que eu, mas é simplesmente porque aquilo demonstrava que existia uma justiça e que a minha mãe amava todos os meus irmãos. E ele diz que ele tinha o mesmo sentimento ao olhar para João. E o Senhor revela para ele que João não tinha um tratamento diferenciado. Porque quem fala que João era o discípulo amado é o próprio João. Então João, o seu evangelho fala: eu sou o discípulo amado. João, eu sou o discípulo amado. Eu sou amado do papai. Mas não existe nada que difira ele dos outros discípulos, exceto que ele não foi martirizado. Mas se a gente for ver as atitudes de João quando Jesus é condenado à morte, desde que os guardas romanos chegam no Monte das Oliveiras para prender Jesus, e ali começa o caminhar de Jesus para o Gólgota. Então, desde ali, os discípulos primeiro, todos eles recuam. Pedro tenta matar lá o tal do Malco, tenta acertar o pescoço do cara. A Bíblia não diz que ele tenta acertar o pescoço, diz que acertou a orelha, né? Ninguém fala assim: vou te matar, vou te cortar a orelha. Ninguém fala isso. O cara queria acertar logo na jugular do guerreiro. Pedro é o único que tenta fazer alguma coisa, mas o cordeiro já tinha sido imolado, o caminho já tinha sido percorrido, apenas o tempo tinha chegado. Então o que acontece? Todos eles dão um passo atrás. Todos eles ficam, no primeiro momento, todos eles ficam com medo de morrer. Mas o que acontece? Levam Jesus para o sinédrio. A palavra de Deus diz que 2 discípulos acompanhavam Jesus nesse caminho. Quando Jesus entra no sinédrio, a palavra de Deus diz que um discípulo era conhecido do sinédrio, e esse discípulo era João, e o outro discípulo que o pessoal não conhecia era Pedro. Então João e Pedro, eles fazem a mesma corrida para ver o seu mestre. Chegando no sinédrio, então, a palavra de Deus diz que existia uma mulher que ficava sempre na porta do sinédrio, e por conhecer já João, dá a entrada para João, ele entra no sinédrio, mas ela olha para Pedro e fala: ei, mas você não é um daqueles também que andava com um carinha que está sendo julgado aí dentro? E ali é a primeira vez que Pedro nega Jesus. Pedro fala: não, eu não. Aqui a gente já vê a diferença de quem já não está mais com medo de morrer por
causa de Cristo e de quem dá aquele passo atrás, o clássico passo atrás. Foi pedido muito para Pedro. Então, João acompanha Jesus e até que Jesus chega, o Monte Caveira é morto e quem está lá? Algumas mulheres, a mãe de Jesus e João. Em outras palavras, o que João quer dizer com isso? João quer dizer: Senhor, eu não tenho mais medo de morrer. Jesus, eu já estou chamando Jesus de Genésio. Jesus, eu não tenho mais medo de morrer. A minha vida está entregue. A minha vida está nas tuas mãos. Eu estou disposto a morrer por esse evangelho. Eu estou disposto a morrer por esse evangelho. Então a gente entende que Jesus já tinha o coração de João. E existem alguns que Jesus requereu isso, o coração. Um a gente já falou, que foi o jovem rico. Mas também a gente podia citar a mulher na casa de Simão, que a gente também já citou. Abraão entra aqui também. Abraão entra aqui também. Abraão recebe uma promessa já muito velho de que ele seria pai com a sua esposa Sara. E demora muito tempo. Sara tenta dar um jeitinho ali, se deita com a minha concubina, com a minha serva Agar. E provavelmente esse vai ser o filho que Deus tem para te dar. Mas não, a Bíblia diz que passa o tempo e nasce Isaac, o filho da promessa. E quando Isaac já tem uma certa idade, Deus diz para ele: Abraão, agora eu quero teu filho Isaac. Aí eu penso: Abraão, demorou tanto tempo, Senhor, tanto tempo, e o Senhor deu esse filho para mim. Eu já não acreditava mais, a minha mulher já não acreditava mais. O Senhor deu esse filho para mim, agora o Senhor quer ele. Amém, eu confio no Senhor. Confio no Senhor. A minha fé está no meu Senhor. Então ele sobe o monte. Já tinha um fogo, já tinha lenha, já tinha lá a faquinha para decolar o cordeiro. E Isaac, que não é bobo nem nada, fala: pois é, meu pai, a gente já tem a lenha, já tem o fogo. E de certo, com o coração na mão, já pergunta: e o cordeiro? E Abraão fala: Deus proverá por esse cordeiro. E quando chega na hora H aqui, Abraão vai imolar o seu filho. E ele sabia, ele entendia que o Senhor nunca aceitou sacrifício humano. Ele nunca aceitou. Mas pela fé, Abraão reconheceu a voz do Senhor. E quando ele está lá para dar o golpe final, o Senhor diz: ei, para. Imagina se ele dá uma desligadinha. Imagina só se nessa hora ele dá aquela desligadinha no rádio assim. Herói da fé, Abraão. Jesus fala: Abraão, para. Eu já entendi. Eu tenho o teu coração. E agora Abraão já não tem mais só um filho. Abraão é o pai de uma geração inteira de filhos. A gente podia citar Jó, mas a minha esposa
inevitável passar por sofrimentos. É claro, somos guardados por Ele, mas estamos sujeitos a desgraças. Estamos sujeitos às desgraças. E quem acompanhou aqui aquela entrevista que o Bibo estava junto com o David Leonardo lá na conversa com o Bial. O Bial é muito perspicaz e ele fala, né, sobre Eclesiastes, que fala que a nossa vida não é 100% felicidade. Acontecem desastres, acontecem desilusões, as coisas acontecem para todo mundo que está debaixo do céu. E o Bíblia fala que realmente Jó e Eclesiastes são dois livros que falam que nós estamos sujeitos à aleatoriedade da vida. Um dia estamos muito felizes, um dia estamos tristes, um dia acontece uma coisa boa, outro dia acontece uma coisa ruim. Então não adianta juntar o nosso tesouro e gastar todas as nossas forças para juntar tesouro aqui, onde a gente sabe que, por mais que a gente seja muito rico, um dia vai chegar e toda aquela riqueza não vai ser suficiente. Então a palavra diz: mas ajuntai tesouros no céu, onde lá não vai existir aleatoriedade. Porque aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Então Ele quer o nosso coração, Ele quer o nosso coração, Ele quer o nosso tudo, pois a herança que nos aguarda requer o nosso tudo. Então essa noite, amados, essa noite está disposta diante de nós duas opções, apenas duas opções. Já entendemos que somos filhos, entendemos que somos amados por Ele, entendemos que aquilo que nos separava dele hoje já não existe mais. Tanto é que simbolicamente, como quando Jesus morre na cruz, o véu é rasgado de cima a baixo e agora já não existe mais nada que nos separa para nos chegarmos até Ele. Se vemos também Mateus 6,6, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, aquilo é muito escandaloso, porque Ele fala: quando vocês forem orar, sabe aquele Deus que vocês tinham, não me toques para falar o nome de Deus? Pois é, agora vocês vão chamar Ele de Abba Pai. Então nessa noite é disposta diante de nós duas opções: salvar a nossa vida, mas perdê-la, ou perder a nossa vida por causa de Cristo, mas encontrar nele, encontrar na cruz a vida plena. Eu já estou terminando, eu queria que a banda subisse já. Algo que deixa e que exemplifica muito bem isso é a parábola do rico insensato. Fica lá em Lucas 12. Onde o rico, ele já é dono de muitas terras, ele tem muitas posses, ele tem muitos grãos, ele tem o seu armazém cheio, mas ele fala: olha, eu vou destruir todo esse armazém, eu vou construir um maior, e eu vou encher esse armazém maior, e depois que eu fizer isso, eu vou descansar. Eu vou me assentar e falar para minha alma: regala-te. Fica tranquilo, a aposentadoria já está certinha. Fica tranquilo. E o que a palavra diz lá no final? Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será?
Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Então eu queria dizer para vocês que nós ainda temos tempo. E é uma felicidade muito grande de eu estar aqui pregando para um povo, uma igreja, uma noiva, que ainda é muito jovem. Porque nós somos jovens e graças a Deus por isso, porque a gente pode mudar o nosso caminho. Ainda existe tempo para que a gente mude o nosso caminho. E que no final da nossa vida, possamos olhar para trás e ver que estivemos com Cristo o tempo todo. Em tempos de sofrimento, pois só assim conheceremos a plenitude da sua glória e desfrutaremos da sua herança. Então, quando a gente olhou ali no vídeo de introdução, a gente vê o pai caminhando com a sua filha. Mas com certeza naquela caminhada não foram só momentos felizes. Aquela caminhada também exigiu que ela tivesse bom ânimo. Porque aquela caminhada é uma caminhada de sofrimento. A caminhada de um pai para com um filho é uma caminhada de sofrimento, porque precisamos experimentar o sofrimento da cruz. O sofrimento de negar-se a si mesmo. E esse negar a si mesmo não é somente quando naquele culto em que o Senhor falou comigo, Ele me marcou e foi falado: ei, o Senhor te quer, o Senhor te quer, você quer aceitar a Ele como seu único, suficiente Salvador. Não foi somente nesse dia. Negar-se a si mesmo é todo o dia, todo dia. Queria que você se colocasse de pé. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Primeiro eu queria que você agradecesse o Senhor, porque Ele te achou. Agradeça ao Senhor por você ser achado da onde você não tinha como sair por você mesmo. Você foi achado e foi lhe dado uma chance de ser filho dele. Existe uma história que conta um país onde existe uma monarquia, que uma senhora já muito de idade, um jovem entrou na casa dessa senhora e ele perguntou para essa senhora: a senhora já não tem mais filhos? A senhora já não tem mais parentes? Ela falou: não. Então papo vai, papo vem naquela casa. Ele olha para a parede e ele encontra um quadro e algo chama a atenção dele naquele quadro. Ele fala: a senhora tem esse quadro há quanto tempo? E ela fala: olha, esse quadro é do último parente que eu conheci. Então ele me deu esse quadro como presente, como uma lembrança. Então aquele jovem olha para ela e fala: pois é, minha senhora, mas ele não te deu somente uma lembrança, ele te deu um testamento. Porque quem está naquele quadro faz parte da monarquia desse país. A senhora tem direito a uma parte desse tesouro real. Só que o que acontece? Ele entra na justiça para requerer a herança daquela senhora. Mas a gente sabe que a justiça, por muitas vezes, ela tarda. E aquela senhora, já de muita idade, não conseguiu usufruir daquela herança. O que eu quero dizer com isso é que nós, nessa noite, ainda temos a oportunidade
experimentar essa herança. Basta que nós aceitemos o sacrifício de Cristo e que nós possamos sofrer junto com Ele, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele. Que nós não tenhamos mais a nossa vontade própria de querer salvar a nossa vida da cruz, mas que a gente seja crucificado com Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, primeiro eu quero te agradecer, Pai, pela Tua palavra, pelos nossos corações. Quero te agradecer, Senhor, porque quando eu não era nada, Senhor, o Senhor me achou, o Senhor me encontrou, o Senhor me chamou de filho e me trouxe para mais perto. O que eu te peço essa noite, Senhor, é que o Senhor me dê bom ânimo para carregar a minha cruz. Que o Senhor me dê bom ânimo, Senhor, para que todos os dias eu me negue, Senhor. Eu negue a minha carne, para que todos os dias, Senhor, eu não tenha medo de negar a mim mesmo. Porque sabemos, Senhor, que todo dia o inimigo vem com propostas, Senhor. Mas é aí que a Tua filiação se mostra, Pai. É aí que a minha filiação em Ti se mostra, Senhor. Ah, Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E que nós possamos ser transformados pela Tua palavra dia após dia, Senhor. Que essa semente caia em terra fértil. É o que eu te peço, meu amado, meu Pai, meu Abba, Pai, em Teu nome.